Abra a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Hoje o tema é Deus intervém na história. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Continue com a sua Bíblia aberta, acompanhando a palavra do Senhor. Estamos no livro de Jonas, e hoje o tema é Deus intervém na história. Na tua história, na tua vida, Deus um dia interviu. Na tua história, teve muitas marcas ruins, mas quando Deus entrou na tua história, houve uma mudança. Glória a Deus. Pastor, o propósito do livro de Jonas é mostrar que Deus ama as nações e a sua salvação é para todos. Não existe acepção de pessoa. Não existe. Deus é o personagem principal desse livro. Como eu falei já no último culto de ensino, quando nós entramos no estudo de Jonas. O livro começa com ele falando e o livro termina com ele falando também. Agora eu vejo algo interessante. Nós estamos no estudo das dispensações, a Bíblia inteira está aqui, e nós estamos em Nínive, aqui, essa cidadezinha pequenininha representa Nínive. Pastor, por que Nínive está na Bíblia? Porque Deus um dia ouviu o clamor da cidade de Nínive e mandou um profeta chamado Jonas pregar contra aquela cidade, pregar arrependimento. E agora eu vejo nesse estudo o que o livro de Jonas nos ensina. O que o livro de Jonas nos ensina a respeito de Deus? O que o livro de Jonas, um livro que tem aproximadamente 4 capítulos, se não me foge a memória, nos ensina a respeito de Deus? Primeiro, pastor, nós vemos aqui que o livro de Jonas, no livro ali, ele ensina que Deus, ele é santo e não pode tolerar o mal. Deus não tolera o mal. Capítulo 1, versículo 2, nós vimos ali. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas e enviou Jonas para adverti-los. Uma mensagem, uma pregação de apenas 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Arrependei-vos. Pastor, quando eu vejo o livro de Jonas nos mostrar que Deus não pode tolerar o mal, nós vemos que Deus não aceitou nem a rebeldia de Jonas e enviou a tempestade para pegar. Meu irmão, quando você se rebelia contra Deus ou desobedece a Deus, tu pode ter certeza que Deus vai mandar uma tempestade atrás de você. Se você está fora do lugar
que Deus te colocou, o que Deus quer que você esteja, vai haver uma tempestade na tua vida e você vai pensar assim: Deus, por que essa tempestade? Por que parece que meu barquinho vai virar? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso contigo? Dá uma olhada se talvez você não está fora da direção de Deus, que nem Jonas estava. E olha que Jonas era um... Jonas era o quê? Profeta. Jonas era um profeta. Agindo com rebeldia. Deus ouviu a oração de Jonas e o libertou do ventre do peixe. Por que Deus faz isso? Porque Deus é misericordioso. Deus, Ele ouviu o clamor dos ninivitas e enviou e salvou as almas daquela cidade. Por que Deus fez isso? Porque Deus é misericordioso. Deus vê os pecados e vê o arrependimento e converte as pessoas. Porque Deus é misericordioso. Quando eu vejo, Deus perdoa, salva aos de coração arrependido. A Bíblia diz: aquele que se arrepende alcança misericórdia. Não interessa se a pessoa é lá do mundão, é de dentro da igreja, é pastor ou é membro, se a pessoa se arrependeu, quem somos nós para dizer assim: você não pode adorar a Deus, você não pode fazer algo para Deus? A Bíblia diz: aquele que se arrepende alcança misericórdia. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, se não falha a memória, versículo 23, diz bem assim, examina o homem a si mesmo, e depois tome do pão. Se você se examinou, se você reconheceu que é pecador, reconheceu que é falho, pediu perdão para Deus, na mesma hora Deus te perdoa. E aí, pastor? E tem que ter 6 meses de processo de tortura. Não, irmão. Não somos nazistas e também não somos... Nós somos igreja que tem amor. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. Pastor, o pecado sempre provoca a ira de Deus. Desde o jardim do Éden, o pecado provocou a ira de Deus. Nós vimos que Adão e Eva desobedeceram Deus. Deus tirou o jardim deles. Deus não tirou eles do lugar. Deus não tirou o jardim do Éden, como muitos pregam. Deus pegou e escondeu o jardim, e Adão e Eva foi expulso do jardim. Não, Deus tirou a paz que existia naquele jardim. Deus tirou a presença dele que existia naquele jardim. Deus tirou aquilo que mais tinha de glorioso. Deus tirou. Adão e Eva ficaram no mesmo lugar. Adão e Eva não mudaram geograficamente. Adão e Eva não mudaram de lugar, não. Adão e Eva só perderam a presença do Senhor. E quando nós perdemos a presença do Senhor, o nosso jardim, que é tão lindo e brilhoso, acaba sendo um deserto. Pastor, olhando aqui para a Bíblia, nós vemos que Deus não é um ser velho, um ser sentiu de barbas, que mais? Assentado numa cadeira de balanço. Não, Deus é um camarada. Deus, Ele é um ser revestido de glória. Você sabe o que é revestido de glória? Você sabe o que é a glória do Senhor? Você já contemplou o sol? Você já olhou para o sol? Pastor, nunca parei para pensar. Pois é, então quando você sair depois do culto, senão vocês vão me deixar pregando sozinho aqui. Depois do culto você sai e dá uma olhada para o sol. Olha o sol por uns 2 minutos. 6,50. Mas olha, sem óculos e sol. Aí você vai dizer bem assim: pastor, está doendo minhas vistas. Pois é. O sol é uma criação de Deus. Entendeu? O sol não é o Criador. Então imagina como é que não deve ser a glória do Criador. Você já imaginou isso? Você já imaginou como é que é a glória do Senhor? Nós não conseguimos contemplar a glória do Senhor.
conseguimos olhar Deus face a face nesse corpo de pecado, não. A Bíblia diz que se nós ver Deus, nós caímos fulminados. Nós não resistimos à glória do Senhor. Você sabe por que Adão e Eva se esconderam depois que pecaram? Por causa da glória do Senhor. O pecado não resiste à glória do Senhor. Pastor ainda falando que Deus é um ser revestido de glória, majestade, está sentado num alto e sublime trono, diante de quem até os serafins cobrem o rosto. Serafins é o anjo que tem 6 asas. 6. 2 cobrem as pernas, 2 e 2. Esses serafins, quando estão diante de Deus, eles cobrem os seus rostos. Por causa da glória do Senhor. Pastor, quando eu vejo o livro de Jonas mostrar para nós que Deus é santo e não pode tolerar o mal, eu vejo agora Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Deus, ele intervém na história. E é tão interessante que o livro de Jonas mostra Deus em ação, e Deus estava por trás dos grandes acontecimentos registrados nesse livro de Jonas. Entendeu? Todo mundo conhece a história de Jonas por causa do grande peixe que engoliu Jonas. Pois é, mas o grande peixe só é mencionado 2 vezes, eu acho, né? No livro de Jonas. Você já viu quantas coisas Deus fez nesse livro? Para nós atribuir a história de Jonas só ao grande peixe. Tem gente que conhece Jonas por causa do peixe. Né? A maioria conhece Jonas por causa do peixe. Nada que sucede foi acidental, afirma o escritor. Nós vemos aqui que Deus é quem chama Jonas, Deus é quem envia a tempestade atrás deles, Deus é quem faz cessar o vento após o lançamento de Jonas no mar. Que mais? Deus é quem dá ordem ao grande peixe para tragá-lo e depois de 3 dias vomitá-lo numa praia. Tudo Deus. Entendeu? Tudo Deus. Olha quanta coisa Deus fez nesse livro. Deus é quem faz a planta nascer e morrer sobre a cabeça de Jonas. Aquela planta que nasceu para fazer uma sombra. Nós vamos ainda passar nesse versículo mais para frente. Mas Deus também mandou um bichinho lá entrar nessa planta e matar essa planta. Foi Deus que fez isso. Pastor, quando eu vejo Deus, Ele é quem abre o coração dos ninivitas. Quando Jonas entra na cidade, pregando para que o povo ninivitas se arrependesse dos seus pecados, Deus é quem vai lá e abre o coração dos ninivitas e faz os ninivitas se arrepender, convence os ninivitas. Quando eu vejo Deus, é quem fala e quem age o tempo todo. Pastor, quantas coisas na tua vida foi Deus quem agiu? Se hoje está aqui no culto, nessa manhã maravilhosa, manhã com Deus, manhã missionária, manhã de família, quantas coisas Deus não interferiu na história para que você pudesse estar aqui? É verdade. Ou será que naquele sinaleiro ali você não deveria estar debaixo de um carro? Ou talvez essa semana, alguém talvez acidentalmente teria te machucado. Não sei. Talvez um boi atravessar na rua, um canguru. Estava cheio hoje, de madrugada. Mas todos eles são obedientes. Porque se desobedecer, morre. Nós temos ordem para passar por cima. Quantas coisas Deus interferiu na tua história, na minha história, até o dia de hoje. Para nossa salvação hoje, para nós hoje estarmos aqui, com a nossa vida salva, pelo sangue de Cristo, Deus teve que colocar no coração do imperador César Augusto, lá em Mateus, capítulo 1,
Nós vimos Deus colocar no coração de César Augusto, fala bem assim, ó, César Augusto, você precisa saber quantos habitantes tem no teu reino. César Augusto decretou um decreto, todos têm que se alistar. Pronto. Deus interviu na história para quê? Para que José levasse Maria para nascer Jesus lá em Belém, para se cumprir a profecia. Se Deus não intervisse na história, você nem teria nascido, porque Ele é o dono da vida. Sabe quem soprou em suas narinas o fôlego de vida? Foi Deus. O que você está respirando aí não é teu, é de Deus. Foi Ele que soprou de dentro dele. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida, se Deus soprou, Deus fez bem assim, ó. Saiu algo de dentro dele para dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que quando nós morrermos, o corpo volta à terra, que foi da onde saiu. A alma vai para a eternidade, ou para o juízo, ou para a vida eterna. E o Espírito volta a Deus. Que foi Deus que nos deu. Pastor, falando que Deus, Ele intervém na história. Nós vimos que Deus, Ele é misericordioso. Presta bem atenção. E salva até mesmo os nossos inimigos. Você conhece aquele inimigo? Aquele inimigo? Aquela pessoa que ou você não gosta dele, ou ele não gosta de você. Que ao teu coração já passou muitas coisas ruins. Tomara que... devia mesmo ganhar conta. Tem que cair um meteoro, sei lá o que lá. Né? Pois é. Você sabia que Deus, Ele salva até os nossos inimigos? Você sabe aquelas pessoas que muitas das vezes nós não queremos que venham para a igreja. Não. Eu vou convidar essa pessoa. Por quê? Porque vai ter que frequentar o mesmo local que eu. Sabe aquela família onde os irmãos um tem ciúme do outro? Essa não pode ser a família de Deus. A família de Deus, ela precisa frequentar a mesma mesa, comer a mesma mesa, o mesmo alimento, obedecer o mesmo pai, frequentar o mesmo recinto. Pastor, mas se tem inimigos, Deus trabalha. Você conhece a história do filho pródigo? Conheço, pastor. Pois é. 2 irmãos, só que um não aceitava o outro. Um não aceitava o erro do outro. O filho pródigo que errou, saiu e voltou, já estava dentro de casa festejando. E o irmão que estava dentro de casa, o irmão mais velho, que se achava o tal, quando viu o irmão mais novo voltar, se arrepender, pedir perdão para o pai, entrar para dentro de casa, o pai da veste, anel, sandália, nova, não quis entrar para dentro de casa. Não sou digno de frequentar o mesmo local que esse pecador e papapá. Quem somos nós para julgar? É verdade. Se Deus, que Ele tem o direito de julgar, Ele perdoa e põe o filho para dentro, por que nós temos que ficar na porta dizendo nada? Se o irmão vai, eu não vou. Se a fulana cantar, eu não canto. Se o ciclano cantar, eu não canto. Não, Senhor. Não, irmãos. Hoje existe na face da terra muitos juízes, mas Deus não deu o poder de julgar para nós. Deus nos deu o poder de perdoar. Quando eu vejo Deus salvar até mesmo os nossos inimigos, nós vemos que no livro de Jonas, Jonas fica desgostoso com Deus, não por causa da sua ira, mas por causa da sua misericórdia. Jonas até, tudo bem, Deus mandou aí uma tempestade, o barco quase virou, me jogaram no mar, Deus mandou um peixe, veio, me engoliu, fiquei 3 dias dentro do ventre do peixe, depois eu me arrependi, pedi misericórdia para Deus, aí Deus manda o peixe lá, me vomita na praia, beleza.
Jonas não ficou chateado com Deus por causa disso. Agora, quando Deus fala, irmã Cíntia, para Jonas, mais uma vez, Jonas, vai lá em Nínive e prega. Aí Jonas, mas Deus, pra quê, Deus? Eu não quero ir lá. Esses ninivitas já fizeram Israel sofrer um monte. Israel foi invadido por eles. Eles levaram as nossas famílias, eles levaram, e olha que Israel, quando estava em período de colheita, quem é que vinha colher os frutos da terra? Os inimigos. Quer entender? Se lembra da história de Gideão? Pois é, Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. No lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é um buraco no chão, onde é enchido de uva e é pisado para amassar a uva, para sair o suco da uva lá. E o trigo, ele é malhado aonde? O trigo, ele é malhado lá em cima do moro. Por quê, pastor? O trigo, ele era jogado para o ar. O vento levava a palha e o trigo caía no chão. Por que Gideão não podia estar lá em cima do monte, malhando trigo? Por causa dos inimigos. Os inimigos iam ver, ó, Gideão já está com 2, 3, 5 mil sacas de trigo. Vamos lá roubar. Gideão foi para dentro do lagar malhar trigo. Gideão foi para o buraco malhar o trigo, aonde não tem vento, aonde não tem espaço apertado, mas ele não desistia. Ele tinha algo a fazer, ele tinha uma família para sustentar, ele tinha uma nação para defender. Pastor, e aí? Deus olhava para ele e Deus via: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quando Deus chegou e falou para ele, não importa a situação que você está passando, você tem que ser sábio para não deixar os inimigos tomar o que é bom, que você lutou tanto para adquirir. Muitas das vezes você trabalha a semana inteira, vai lá, adquire o teu dinheirinho com o teu suor. Você pega e deixa o inimigo pegar e torar o teu dinheiro com porcaria. E aí você diz assim: pastor, eu não consigo ir para frente, eu não vou para frente. Começa a cuidar do teu trigo quando você está malhando, porque o inimigo está de olho naquilo que você colhe. Ele não está de olho quando você está trabalhando, ele está de olho quando você vai colher. Quando você vai colher, ele vem. Entendeu? Aí vem aqueles inimigos, amigos da onça, aquelas má companhia. Eu te convido para ir lá gastar o teu trigo, gastar aquilo que tu trabalhou a semana inteira, aquilo que você deveria gastar com a tua família em lazer, aquilo que deveria vir para você como bênção. Você vai lá e torna tudo com besteira. E aí você pensa assim: meu Deus, eita, que esse frigorífico é uma desgraça. Não, Senhor, é uma bênção frigorífico. Já deu quantas casas para você no Brasil? Já deu quanta coisa para você aqui? Você está andando de carro novo aqui. Tudo chique, bem cheiroso, lindão. Nossa! Morando tudo em casa, com ar-condicionado. Você sabe de onde saiu isso aí? Lá do campo do trigo. Lá onde você está trabalhando. Quando eu vejo Deus, enquanto os anjos celebravam a conversão da cidade de Nínive, eu vejo Jonas empurrado num canto, dizendo assim: por que tu teve misericórdia dos ninivitas? Os anjos lá comemorando, porque a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando há uma salvação de alma, quando o justo se arrepende, quando o ímpio se arrepende. Agora nós vimos uma cidade inteira, a cidade de Nínive, todinha se arrepender. Agora o profeta que foi lá pregou, ficou bravo, ficou emboradinho, ficou bem surdo. Foi lá pro canto lá, bem surdinho lá. Não vou mais, não faço mais, não quero mais. Eita, como tem beiçudo nessa face da terra. Como tem burradinho nessa face da terra. Qualquer coisinha, Deus abençoa o irmão, né? Que a gente ora para Deus abençoar os irmãos, mas quando Deus está abençoando, devia ser eu. Devia ser eu, né?
Jonas se comportou assim. Jonas pede para morrer. Jonas não suporta ver Deus salvando aquela cidade. Jonas pede para morrer. Eu vejo aqui a grande verdade do livro de Jonas é que Deus se recusa a odiar os nossos inimigos. Ele teria motivo para nos odiar. Deus teria motivo para odiar os nossos inimigos. Deus teria motivo para odiar aqueles que nos perseguem. Deus teria motivo para odiar aqueles que são patrocinados para testemunhar falsamente contra a igreja. Mas Deus não faz isso. Deus manda, levanta profetas. Deus salva vidas e manda ao encontro, falando a palavra de vida, para que eles se arrependam. O grande ensinamento do livro de Jonas é que Deus aceita também os gentios. E nós vimos que o profeta Jonas é um profeta do Velho Testamento levantado para pregar aos gentios. É o único profeta do Velho Testamento que Deus envia aos gentios. E no Novo Testamento? Alguém arrisca dizer quem foi? Paulo. Mas não pensa que no Velho Testamento não tinha. Jonas foi um que Deus levantou. Era judeu, mas levantou para pregar para os gentios, os ninivitas. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ninguém pode botar o dedo. Ninguém pode manipular. Quando o homem quer salvar, tu pode ter certeza, as pessoas vêm para a igreja, vem 1, 2, 3 cultos, beleza, daqui a pouco não vem mais. Agora, quando é Deus que salvou, irmão, não tem capeta que tira essa pessoa da presença do Senhor. Pode até estar morrendo, mas vai fazer que nem Estevão. Vai ver a glória do Senhor. Não vou abrir mão do meu Deus. Pastor ainda falando, os gentios que estavam separados da comunidade de Israel, que eram os ninivitas, foram também chamados para fazer parte da igreja de Deus. Nós estávamos separados da comunhão de Deus por causa do pecado. Deus um dia nos encontrou e disse bem assim: chamei pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Ele tirou lá, Salmo de número 40, diz bem assim, ó: tirou-me do encharco de lodo, pôs os meus pés firmes numa rocha. Charco de lodo. Esse mundo não passa de um charco de lodo. Esse mundo não tem nada de bom. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Pastor, nós temos que viver no mundo, mas não temos que nos contaminar com esse mundo. Precisamos viver aqui, por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos luz, e a luz precisa estar no meio das trevas, senão ela de nada adianta. A luz só brilha no meio das trevas. A luz não brilha aonde tem luz, a luz brilha lá nas trevas. O crente, ele precisa lá fora brilhar. O povo lá fora precisa olhar para a nossa vida e ver diferença na nossa caminhada, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de negociar. Pastor, negociar, meu Deus do céu. Vamos negociar, vamos vender a TV, Tá ótimo. Depois o cara pagou a TV, deu 2 filmes e foi a TV. Não, mas estava ótimo. Perfeitas condições. Cristão não pode fazer isso. Tá velho, ó, tá velho. Quer comprar meu Commodore? Quero comprar, mas ó, tem 380 quilômetros, 380 mil quilômetros. Pensa. É só missão esse cara faz. Entendeu? Tem problema. Tem que andar com um galão de água ali, porque volta e meia ele pede água mineral, né, irmão Rogério? Volta e meia ele pede água mineral ali, mas é benção. Vou agora dizer, não, é 0 quilômetro, vou até alterar o velocímetro para dizer assim, tá com só 80 mil. O cara já está arriado. Está com 80 mil rodado. A mentira tem perna curta, e ela é revelada, e é feio o cristão ser desmascarado como mentiroso. Você já ouviu alguém dizer bem assim para você, mas você não é crente? Crente pode fazer isso? Já ouviu? Sim, porque nós ouvimos, volta e meia o mundo. Ele
gritar na nossa cara. Por quê? Porque nós merecemos, nós devíamos ser exemplo. Verdade. Nós devíamos vigiar. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensível. Temos que ser exemplo na face da terra. Temos que conduzir o povo ao caminho da verdade, ao caminho do céu. De que maneira? Vivendo a verdade. Quem anda com Jesus anda na verdade. Pastor, quando eu olho aqui, eu vejo que essa concepção só foi completamente mudada no Novo Testamento, quando vemos em Atos capítulo 10, versículo 34, veja a palavra bem assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus não faz acepção de pessoa, por que eu tenho que fazer acepção de pessoa? O mundo faz acepção de pessoa. Os Estados Unidos agora está com uma crise grande. Por quê? Porque problema com nazista e com negros. Não sei quem falou lá alguma coisa lá, que agora baixou uma revolução lá, que estão derrubando o Estado. Irmão, o mesmo sangue que corre nas minhas veias, corre na tua. Sendo você amarelo ou verde, o sangue é vermelho. Entendeu? Viemos a mesma matéria-prima. Se foi torrado um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, isso aí é problema do forno. Foi Deus que te deixou mais tempo ou menos tempo. Agora não podemos fazer acepção de pessoa, porque Deus não se agrada disso. Pastor, aqui ó, Deus, Ele conduz os seus planos à consumação, e nenhum deles pode ser frustrado. Não se meta no caminho do Senhor para atrapalhar as coisas dele. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se Deus, Ele fala que vai acontecer, e Ele quer usar você, ou eu, e eu digo, não vai acontecer porque eu não vou. Deus te coloca numa cama, Deus te coloca no leito de enfermidade, Deus fecha as portas, Deus faz você, mas Ele faz você ir. Porque os planos deles não são frustrados. Quando eu vejo, Jonas pensou que podia ser mais sábio que Deus. Olha que interessante, ele tentou mudar a agenda de Deus. Deus tinha na agenda de Jonas lá, Jonas, tu vai pregar em Nínive. E Jonas simplesmente pega e vai a Tarsis. Ah, pastor, Jonas, o que ele faz? Chega no porto de navio, totalmente direções diferentes, entendeu? Nínive era caminho do nascer do sol, e Tarsis era caminho do poente. Jonas não quis ir para o caminho da luz, Jonas preferiu virar e ir para o caminho da noite. Quantas pessoas hoje não querem ir no caminho da luz, que é Jesus, e preferem o caminho das trevas, que é o mundo. Pastor, vendo aqui, ele tentou mudar a agenda de Deus, ele tentou escapar de Deus e fugir para Tarsis, ainda que ficava a leste, no nascer do sol, como eu falei aqui. Ninguém frustra os desígnios de Deus. Se Deus falou, está falado. A palavra dele, ela tem que acontecer. E tem um versículo na Bíblia que diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. O apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei, perseguidor da igreja, matador de cristão. E Deus tinha um plano na vida dele, mas ele não queria o plano de Deus. Aí o que Deus fez? Derrubou ele no chão, deixou ele cego, até que ele reconheceu: oh, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegue. Eu não estou perseguido, eu não estou te perseguindo, eu até sou Jesus, eu até tenho Jesus no coração, eu até tenho meus parentes todos, são de tradições religiosas, tradição não salva ninguém, quem salva é Jesus. Eu sou Jesus, é quem tu me persegue. Entendeu? Sabe aquele grupinho do círculo de oração? Lá, aonde, pastor? Lá da cidade de Macai, vou falar de Macai. Sabe o grupinho do círculo de oração da cidade de Macai? Sei. Pois é, sabe que muitas das vezes você está fazendo alguma coisa lá para prejudicar. Pois é, não é aquele grupo que você está fazendo, é a mim. Sabe o grupo que dá? Sei. Muitas das vezes você tem feito para prejudicar
está prejudicando é a mim. Sabe aquele jovem, aquela moça? Muitas das vezes você tem perseguido, você tem tentado, você tem humilhado. Pois é, tu não está humilhando ele, tu está humilhando a mim. Vai ficar cego até se arrepender. E aí, se arrependeu e Deus salvou. E Deus falou para a pessoa que ia lá orar para ele, lá o Ananias, vai lá orar por Paulo. Por quê? Porque eu quero fazer dele um vaso precioso na minha presença. Eu vou mostrar para ele o quanto é sofrer pela minha obra. Eu vou mostrar para ele. E o apóstolo Paulo lá na frente, ele diz assim: Deus, eu tenho um espinho na carne, pode tirar. Deus fala bem assim: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando tu está fraco é que eu te vejo forte. Glória a Deus. Deus não tirou um espinho na carne da vida dele. Deus mostrou para ele. Deus ensinou Paulo a ser dependente. Entendeu? Pastor, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, Ele está no controle da história e também dos elementos da natureza. Ele controla tudo. Quer ver? Não apenas Nínive estava sob o olhar de Deus, mas o vento, o mar, o peixe, as plantas, estava tudo no controle de Deus. Deus estava manipulando tudo aqui, ó. Deus estava fazendo tudo acontecer. Para quê? Para que Nínive se salvasse. Quantas coisas Deus não mexeu, Deus não alterou, Deus não manipulou para que você se salvasse? Glória a Deus. Aleluia. Quantas coisas Deus não fez? Quanta natureza Deus não mexeu do lugar para que você hoje estivesse salvo na presença dele? Pastor, ainda falando, o mesmo Deus que ama os ninivitas também levanta a tempestade no mar e prepara um grão de peixe para tragar Jonas. Pastor, mas Deus não queria salvar Nínive? Pois é, mas primeiro Deus tinha que trabalhar na vida de Jonas. Deus manda o Jonas para Nínive. O Jonas não vai para Nínive, o Jonas vai para Tarse, Jonas não chega a Tarse. Ei, se você não quer andar nos caminhos do Senhor, não quer andar nos propósitos do Senhor, tu pode ter certeza que os teus propósitos não serão cumpridos. Jonas não conseguiu chegar a Tarse. Deus mandou uma tempestade no meio do caminho. Deus mandou a tempestade no meio do caminho, fez um barco dos camaradas lá, que não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Entendeu? Nós vamos falar mais para frente sobre eles. Mas tiveram que passar trabalho. Por quê? Porque aonde tem um desobediente, as pessoas que estão ao redor sofrem junto. Aonde tem uma pessoa na família desobediente, pai desobediente, mãe desobediente, filho desobediente, sempre as pessoas que estão do lado estão sofrendo. Filho não está na casa do Senhor, o pai e a mãe estão sofrendo. Marido não está na casa do Senhor, a esposa, os filhos estão sofrendo. Esposa não está na casa do Senhor, o marido está sofrendo, filho, filha está sofrendo. Aonde estiver uma pessoa fora da direção de Deus, as pessoas que estão do lado estão passando por tempestade sem precisar. Entendeu? Não saia fora da direção de Deus. Não saia fora da direção de Deus. Vemos que no livro de Jonas, o profeta Jonas, que homem, peixe, verme, animal, planta, estão a serviço de Deus. Ele reina sobre o mundo humano, animal e vegetal. Ele é o próprio Deus. Foi ele que criou. Ele domina. Se lembra do povo de Israel? O povo de Israel, o faraó não queria libertar o povo. O que Deus mandou? 10 pragas. 10 pragas. Deus usou a natureza com 10 pragas. Não tinha pensado nisso não. Não, pois é, beleza. Lá sai o povo de Israel. Sai o povo de Israel, daqui a pouco chega diante do mar vermelho. Meu Deus do céu, e agora? Deus abre o mar. Deus usa a natureza de novo. Entra no deserto, depois do mar vermelho, chega no deserto do Sinai. E aí, pastor, estamos no deserto. Mas Deus, se estamos com Deus, estamos seguros. Deus faz água sair da rocha.
Não temos comida. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, não tem problema. Deus faz maná cair do céu. Glória a Deus. Deus faz codornizes vir do Oriente. Carne. Naquela época era codorniz. Hoje nós estamos no tempo da picanha, alcatra. Imagina, já pensou? Vaca voando. Já pensou? Claro que não ia acontecer, né? Mas talvez ia aparecer lá uma manada de vaca no meio do deserto, de boi. Né? A maioria é desossador. Quem não é desossador trabalha com cleaning. Então, tipo assim, cada um faz o seu trabalho. Né? E tem aqueles que comem. Entendeu? Sempre tem. Irmãos, nós temos que saber que Deus, Ele age para nos favorecer. Glória a Deus. É só nos confiar nele. Você confia no Deus que você serve? Confio, pastor. Então é só acreditar que vai acontecer e pronto. Lembra, você já falou, foi orado e eu criei, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Graças a Deus. Não precisou passar pela massagem do cotovelo. Imagina cair na mão do massagista, onde o massagista só usa o cotovelo, como já falaram essa semana. Estou orando por essa pessoa. Deus, Ele é fiel e a sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Deus, Ele é fiel. E a sua fidelidade é maior do que a nossa infidelidade. Pastor, nós somos infiel em tudo praticamente. Meu Deus, nós estamos volta e meia, estamos errando. A nossa vida é por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Por que a misericórdia do Senhor tem que se renovar em nossas vidas toda manhã, irmã Gabriela? Porque nós somos pessoas falhas, pecadoras. Mas a fidelidade de Deus é maior do que as nossas falhas. Ela é maior. Aí quando eu vejo isso, eu vejo Jonas infiel a Deus, desobediente à sua ordem, mas Deus foi misericordioso e fiel a Jonas. Deus velou pela palavra dele. Jonas, eu te chamei para ser profeta em Nínive. Você vai ser profeta em Nínive. Não interessa para onde tu vai, mas eu já estou 6.000 quilômetros longe de Jerusalém. Não tem problema. Eu vou fazer você voltar. Não, Jonas, eu vou até te ajudar a voltar. Vou arrumar como é que é o táxi aqui? Uber. Vou ajudar um táxi Uber náutico aí. Vou mandar um Uber aí para te buscar, entendeu? Vai andar uns 3 dias aí para te cobrar um honorário bem apertado. Além de tu ter pago ali a viagem pros marinheiros, você vai pagar o Uber da baleia do peixe ali também. Vai ficar 3 dias andando lá até que você reconhece que você está fora da minha direção. E aí Jonas volta. Em vez de destruir-nos, em nossa fraqueza, Deus nos restaura. Irmãos, nós vemos que Deus trabalhou na vida do Jonas lá dentro do ventre do peixe. Imagina um homem dentro do ventre de um peixe. Não me pergunta como, mas eu acredito que aconteceu. Porque Deus estava nessa história. Entendeu? Se Deus alargou, Deus, sei lá o que Deus fez, mas Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, debaixo d'água. Você já viu esses peixes que a gente pesca? Volta e meia, os irmãos aí levam a gente para pescar com eles. Você já viu o tamanho dos peixes? Pois é. Se você não bobear, quando você está tirando o peixe, vem outro maior e come do peixe. E o bicho é tão esganado que deixa só a cabeça para você. O corpo ele toma tudo. Agora imagina isso dentro do ventre. Espinha, osso, escama. Imagina o ácido que não tem dentro desses peixes para desmanchar esses peixes. Agora imagina, irmãos, Jonas, uma pele sensível, entendeu? Dentro do ventre de um peixe, no meio de um ácido, aonde deveria se desmanchar. Jonas não se desmanchava. O peixe não podia vomitar, porque Deus falou para o peixe, tu não vomita. Fecha a boca.
peixe querendo vomitar aquela coisa que estava sendo um peso no estômago dele. E Deus falando bem assim, espera aí, deixa essa camarada aí dentro que eu tenho que ensinar uma coisa para ele. Ele está fora da minha direção, eu preciso ensinar. Irmão, quando você muitas das vezes está fora da direção de Deus, Deus te faz passar por um período de ventre de peixe. Um período de ácido na tua vida, um período de escuridão, um período de solidão, um período de profundezas, um período de, meu Deus, e agora? Deus só liberou para o peixe vomitar Jonas, quando Jonas olhou para o céu e disse, Deus, eu te louvo. Estou fora da tua direção. Deus, eu reconheço. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Deus pode me usar como tu queres. Deus, aonde tu me mandar eu vou. O que tu mandar eu fazer, eu vou fazer. O que tu mandar eu falar, eu vou falar. Deus, eu estou à tua disposição. Ô peixe, pode virar. Leva. Vai lá em tal lugar. Vomita ele lá. Pode vomitar uns 300 metros longe da praia para fazer ele nadar um pouquinho também. Porque tem peixe que é bonzinho. Tem peixe que vomita o Jonas bem na areia. Não, eu acho que Jonas foi vomitar lá. Jonas teve que nadar. Pastor, quando eu vejo aqui Deus, a sua fidelidade é maior que a infidelidade do homem. Eu vejo que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele diz que Ele é misericordioso. E Ele não pode negar a palavra dEle. Deus nos usa, apesar da nossa rebelião, Ele nos usa. Pedro negou Jesus, quantas vezes? Por um galo. Pedro negou Jesus. Não, eu não sou seguidor daquele lá. Não. Irmão, quantas vezes alguém pediu para você lá no frigorífico, lá, não sei onde você trabalha. Você é crente, né? Não. Ué, mas você não chama palavrão, você não, a conversa que você tem é uma conversa sadia, não é maliciosa. Não. Você também canta lá naquele grupo lá, vocês cantaram lindo hoje. Bênção de Deus. Continue crescendo. Glória a Deus, é verdade. Irmã Michele, se você quiser participar do seu de oração, enquanto você está aqui, você pode participar, filho. Aqui você é uma ovelha nossa. Glória a Deus. Nada te impede de adorar o nome do Senhor. Agora eu vejo, eu acho interessante que mesmo na rebeldia de Pedro negou Jesus na cara dura. Pedro não queria que Jesus fosse morto. Jesus depois que ressuscitou, a primeira pessoa, irmão Rogério, que Jesus falou para as mulheres, ei, vai lá, avisa a Pedro que eu ressuscitei. Diz para ele que eu preciso dele. É verdade. Interessante. Paulo, assassino em série, a Bíblia diz que Paulo matava cristão e pendurava as vestes lá na casa dele, como troféu. Você já pensou? Um matador em série aí? Esses assassinos que estão pegando os carros aí, entrando nas calçadas lá na França, todo mundo deve ter olhado esse noticiário. Você acha que Deus não pode salvar uma pessoa dessa? O Lula que está atolado até o pescoço com roubo e as suas companhias. Você acha que Deus não pode salvar ele? Você acha que Deus não pode transformar ele, fazer ele um grande homem de Deus? Nós não, né? Nós não pensamos nisso, mas Deus pensa. É verdade. Deus pensa. Moisés era um assassino que matou o egípcio, fugiu. E Deus fez ele um grande líder. Aí eu pergunto para você, eu pergunto para mim também, quem nós era? Quem nós era antes de se converter? Quantas vezes nós chegávamos em casa, a esposa estava talvez com a mesa arrumadinha e você chegava podre de bêbado em casa, não sabia nem agradecer a Deus, não sabia nem agradecer. Os filhos tinham que se enfiar debaixo da cama, tinham que se sair pela janela, muitas das vezes as panelas saíam voando naquela casa. Quantas vezes você bateu? Se bateram? E hoje, pastor, hoje
você é um salvo, hoje você é feliz, tem paz, tem tempo com a família. E o mundo olha para você e diz assim: você não é feliz. Ah, tá, você não é feliz. Você nem sabe a paz que nós sentimos. Aleluia. A Bíblia diz: em paz me deitarei e dormirei, porque eu sei que tu estás comigo. Muita juventude aí fora anda passando madrugadas e madrugadas se drogando, enchendo a cara, achando que isso é diversão. Não é diversão. Estão acabando com a saúde, estão acabando com o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Manda gassurianda. E ele foi projetado, ele foi feito, inventado somente para uma coisa. Alguém pode dizer? Para adorar a Deus. Somente para adorar a Deus. A missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse de Jonas. A igreja jamais seria um sucesso se fosse depender de mim e de você. Não, a igreja não depende de mim e de você. A igreja, ela é de Deus. Só Deus precisa de nós. Deus precisa nos usar. Mas se eu não quiser, Deus levanta outro e coloca no lugar. A igreja não para. Quando eu vejo, pastor, falando ainda, Nínive converteu-se a Deus não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. Deus precisou de Jonas para salvar Nínive. Mas foi a palavra de Deus que salvou Nínive, que convenceu Nínive. Foi o poder de Deus que salvou Nínive. Deus só usou o Jonas. Quando eu vejo sentimento de Jonas era contrário à salvação dos seus ouvintes. Você já imaginou uma pessoa pregando, diácono irmão Giovanni? Arrependei-vos, arrependei-vos. E no pensamento, irmã Priscila, não arrepende, não arrepende. Ó, Jesus quer te salvar, quer te libertar, mas não faça nem questão. Entendeu? Você já viu uma pessoa pregar a palavra, mas não querer que essa palavra se cumpra? Jonas era uma pessoa. Jonas, ele foi obrigado a pregar para Nínive. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Mas Jonas saiu daquela cidade pensando assim: tomara que esse povo não se arrependa, porque eu estou por aqui com esse povo. Esse povo fez a minha família sofrer. Esse povo fez Israel sofrer. Esse povo só sabia roubar o povo de Israel. E agora Deus tem misericórdia desse povo. Não, eu quero que pague. Você nunca pensou isso? Eu quero que pague. Eu quero isso. E mais um pouco. E Deus simplesmente fala para você: pregue a salvação. Eu quero salvar essa vida. Pregue a salvação. O sentimento de Jonas era contrário à salvação dos ouvintes. Contudo, apesar de tudo isso, Deus realizou o maior milagre evangelístico da história na cidade de Nínive. Não por causa do evangelista, mas apesar dele. Foi por Deus usou ele, mas não foi ele que fez. Deus usou ele, porque ele vela pela palavra. Ainda, pastor, Deus tem ouvidos atentos para ouvir as orações. Orações de quem? Orações de pessoas que clamam por socorro. Orações, pastor, Deus ouviu as orações dos marinheiros e os poupou. Se lembra que os marinheiros não eram judeus? Os marinheiros eram idólatras. Os marinheiros não conheciam o Deus que Jonas conhecia. Mas eles pediram para Jonas: Jonas, pede para o teu Deus, para que ele entre com providência para parar isso aqui. Sabe por quê? Porque quando Jonas falou assim para eles: olha, eu sei por que está acontecendo isso tudo aqui. Os marinheiros, mas o quê? Por quê? Não, essa tempestade é porque eu estou fora da direção de Deus. Eu estou no caminho errado e Deus com certeza está me punindo. É fácil. É só me jogar no mar que acaba a tempestade. Ah, e os marinheiros? Eles iam jogar Jonas? Ah, tá. Fácil, né? Levar uma culpa de assassinato, né? Porque quem está jogando vai... Não,
Jonas, ora ao teu Deus aí, ora ao teu Deus, que nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos passar essa passagem mais para frente, cada um orando pelo seu Deus. E os ímpios lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Era o Jonas que estava desobediente ali. Então, vamos lançar. Onde eu vejo, pastor, Deus tem ouvidos atentos para ouvir as orações. Deus ouviu a oração dos marinheiros. Deus ouviu o clamor de Jonas nas entranhas do peixe. Jonas lá nas entranhas do peixe. Quem sabe passou 2 dias emburrado. 2 dias chutando o peixe lá. 2 dias procurando buraquinhos para sair. Foi lá para trás, fechou. Foi para frente, tinha ali uma gremalheira de dente ali na frente. Pensei, não vou sair aqui não. Vai que na hora que eu estou saindo, o bicho fecha a boca. Né? E se ele abrir a boca, eu vou morrer afogado. Deixou aqui. Né? Não tinha o suspiro para cima. Não sei o que Jonas inventou dentro do ventre do peixe 3 dias. Eu só sei dizer que ele teve que orar. Ele teve que orar. Entendeu? Deus ouviu o clamor de Jonas. Quando as circunstâncias nos encurralam e parece que a tragédia se torna inevitável. Olha só, o braço onipotente de Deus nos traz livramento. Glória a Deus. Mas o braço onipotente de Deus trazendo-nos livramento, nós temos que clamar. Nós temos que dobrar o joelho e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu trabalho. Tem misericórdia da minha saúde. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da Austrália. Tem misericórdia. E Deus se levanta. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você quer colocar Deus de pé? É só começar a se dobrar na presença dEle. Quem não se dobra na presença do Senhor, jamais vai ter a mão de Deus a seu favor. Pastor, ainda falando, quando a circunstância, o braço de Deus, na verdade, as poderosas intervenções de Deus na história são uma resposta às orações do seu povo. Nínive estava sendo alcançado pela salvação porque alguém estava clamando por misericórdia, e não eram os adultos. Não eram os adultos que estavam clamando por misericórdia na cidade de Nínive. A Bíblia diz que lá em Nínive tinha mais aproximadamente 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Quantos sabem qual que é a mão direita aí? Aí. Entendeu? Agora, se eu for perguntar para o Gustavo, talvez ele não saiba. Se eu for perguntar para Alice, levanta a mão direita para o pastor. A mão direita, levanta assim para o pastor. Está vendo? 120 mil pessoas nessa idade que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. A Bíblia diz que o louvor de uma criança, louvor de uma criança, a oração de uma criança, pedido de uma criança, era por isso que Nínive estava clamando por socorro. Quem é que estava clamando por socorro? O inocente. Quando Agar estava lá no deserto, Deus ouviu a oração de quem? Do menino. O anjo chega para Agar e diz bem assim: Agar, ouvi a oração do menino e vim socorrer vocês. Interessante. Deus, Ele é o Deus de todos os povos, meus amados. E não apenas dos judeus. Os judeus pensam até hoje que é só deles o Deus. O Deus que veio para os judeus, eles mataram. Entendeu? João capítulo 1, versículo 2 diz: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então, eu fui para os gentios, que somos nós. Nós temos que reconhecer que a salvação veio dos judeus. A salvação veio de Israel. Mas a salvação não depende de Israel.
A salvação depende de Deus. Deus usou Israel. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação, que era Israel. Pastor, Deus fala para Abraão mais uma coisa: Abraão, engrandecerei o teu nome, e de ti serão benditas todas as nações da terra. E entra Brasil, Austrália, entendeu? Santa Catarina, entendeu? Serão benditas todas as nações da terra. Da tua nação, dessa nação escolhida, dessa nação que eu escolhi para ser meu povo, e eu ser o seu Deus. O que aconteceu? Quando Jesus veio para morrer por aquele povo, para salvar aquele povo chamado judeu, aquele povo rejeitou. Porque aquele povo estava esperando um rei de guerra, um rei que estava chegando para impressionar. E Jesus veio com humildade, Jesus veio com amor, Jesus veio com a paz. Jesus não veio montado num grande cavalo de guerra, Jesus veio montado num jumentinho. Jesus não nasceu em grandes palácios, Jesus nasceu numa manjedoura. E o povo ficou assustado: esse não é o meu Deus, esse não é o meu Jesus. É que nem hoje, não sei se hoje as pessoas estão esperando um Jesus que impressiona. Ei, o meu Jesus é tão simples, ele cabe dentro do teu coração. Glória a Deus. Não, eu quero usar o Jesus por lá de fora. Eu quero só mostrar que eu tenho Jesus, mas não tem. Nenhuma imagem representa Jesus, nenhum símbolo representa Jesus, nada representa Jesus a não ser o próprio Jesus. Se você diz que tem Jesus, então Jesus está no teu coração, sim. Então você está sendo governado por Ele, sim. Então a tua atitude tem que ser a atitude que Jesus faria. Entendeu? O teu andar tem que ser uma caminhada que Jesus caminharia. O teu falar tem que ser uma conversa que Jesus conversaria. E aí, pastor, não, tem vezes que o teu olhar... Eita, zoinho. O teu olhar tem que ser um olhar que Jesus olharia. E não é só olhar de malícia, não. Olhar de misericórdia, olhar de bondade, olhar de perdão, olhar de reconhecimento. As mulheres eram desprezadas lá do judaísmo, até hoje são desprezadas lá na cultura da Arábia. As mulheres eram só um objeto de prazer e procriação e pronto. Jesus veio e resgatou o valor da mulher. Jesus deu a oportunidade para as mulheres ver o túmulo vazio. Jesus andava com as mulheres no seu ministério para ajudar ele. Quando os discípulos, os fariseus vieram para matar aquela mulher adúltera, a lei de Moisés manda que seja apedrejada essa mulher que foi pega em adultério. Jesus simplesmente perdoa ela. Por quê? Porque o homem eles não tinham trazido para julgar, só trouxeram a mulher. Discriminação. Onde é que está escrito? Atos 10 e 34. Deus não faz acepção de pessoa. Pastor, para nós encerrar, Deus não é uma divindade tribal. Ele não tem, pastor, ele é mesmo Deus aqui, ele é Deus lá na África, ele é Deus no Brasil, ele é Deus lá na Austrália, ele é Deus na China, ele é o mesmo Deus, ele não tem preferência. Ele é Deus em Israel, ele é o mesmo Deus, ele não tem preferência. Quem vai subir para o céu é a igreja. Não é Israel, é a igreja. Por isso que se os judeus se converter ao cristianismo, eles vão subir. Senão eles vão ficar na tradição judaica aqui na terra. E a tradição irá fazer eles ser enganados pelo anticristo. Que é essa grande ordem mundial que está acontecendo aí. O reino de Deus é maior do que a igreja. Deus se importa com todas as nações. Seu plano é o que, pastor? É só abençoar. O plano de Deus é só abençoar. Abençoar todas as famílias da terra. Ele falou lá em Gênesis para Abraão: Abraão,
De ti, a partir de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A minha família vai ser abençoada. A família do Nilson vai ser abençoada. A família do Demo vai ser abençoada. A família do Marlon é abençoada. A família do Pedrito Montaí é abençoada. Todas as famílias, pastor, sem exceção, sem exceção. Pastor, então o que eu posso fazer para ser abençoado? Só andar na minha presença e procurar ser perfeito. Deus falou isso para Abraão. Apenas anda na minha presença. Quando você anda na presença do Senhor, você tem sombra, você tem calor, você tem proteção, você tem alimento, você tem água, você tem um caminho, entendeu? Você tem um sustento, porque a Bíblia diz que Ele nos sustenta pela sua mão direita, não nos deixa tropeçar em nenhuma pedra. Pastor, mas se eu tropecei e me machuquei, Ele diz que Ele é o bom pastor e Ele carrega nós no colo. Quando estamos machucados. O diabo não faz isso. Deus faz. Esse é o Deus que eu sirvo. Está machucado? Está com problema? Ele quer te carregar no colo. Apenas diga assim para Deus: Deus, eis-me aqui. Deus, cuida de mim. Quando eu vejo em Romanos capítulo 3 e 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Também dos gentios Ele é. Pastor, Israel foi separado por Deus para ser luz para as nações. O projeto de Deus não era esconder Israel ou dos povos, mas levar a luz de Israel para todos os povos. Quem era essa luz? Por que da nação de Israel ia ser bendita todas as nações da terra? Porque Jesus ia nascer na nação de Israel. Jesus viria de uma tribo da nação de Israel. Jesus seria da linhagem de Davi, rei de Israel. Jesus viria da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Jesus seria morto ali em Israel. Foi morto. Para salvar quem, pastor? Só o povo judeu? Não. Para salvar todas as nações da terra. Eu e você fazemos parte dessa bênção. Assim também a igreja não deve ser retida do mundo, mas deve ser luz do mundo. Se coloca de pé. Iremos adorar. Eu quero